Olá, amigos ouvintes da Vibe Mundial. Eu, Márcia Pugliese, estarei com você por alguns momentos, sempre trazendo os temas importantíssimos da autoajuda, do autoconhecimento, a ciência dos números, a numerologia, que ajuda você a entender melhor os seus processos, as suas potencialidades, a sua missão na vida. E como sempre, eu peço a sua permissão. Permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito, com todo carinho, falar juntinho de você. E hoje, atendendo a pedidos e também, porque foi uma promessa do último programa na semana passada, eu vou falar sobre a energia de agosto. É isso mesmo, nós estamos comecinho de agosto, é um período onde muitas pessoas ficam temerosas, existe um tabu muito grande, porque muitas coisas aconteceram e se tornaram história no mês de agosto. Algumas coisas em relação à política, né? Então, a gente sabe pela história, vamos voltar para a história da humanidade que a gente vai entender tudo isso. Algumas pestes, né? Algumas doenças, algumas situações que foram desafiadoras para a humanidade. Porém, eu sempre falo que tudo tem uma razão de ser e tudo tem uma razão de estar. Não é por acaso que essas coisas acontecem justamente nesse período. Partindo do princípio que nós estamos no hemisfério sul, né? Nós estamos na América do Sul, nós estamos no inverno. Então, algumas doenças, elas se propagam em maior quantidade, mais facilmente, em virtude das baixas temperaturas, do clima mais úmido, do clima mais frio. Então, por isso que algumas, vamos se dizer, doenças e pestes surgiram nesse mês e a população foi acometida, porém, também tudo tem uma razão de ser e de estar. E eu falo que agosto, eu gosto muito desse mês, eu desmistifiquei esse mês na minha vida, porque agosto é uma energia 8. E o 8, ele traz a justiça, ele traz o equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito. O que esse 8 exige para nós? Sermos bons e justos com os outros, mas não se esquecer de ser bom e justo consigo mesmo. Porque se nós formos só razão, vamos ficar injustos. Se formos só emoção, vamos ficar bobinho dos outros. Então é a razão e a emoção na medida certa. Ao ponto desse 8, né? As duas esferas do 8 se dobrarem perante o universo, na razão e na emoção, com equilíbrio, virando o infinito. Então, olha a força dessa energia na nossa vida. E por que foi criado agosto no calendário gregoriano? Eu já falei isso em alguns programas. Porque quando criaram o mês de julho, no calendário gregoriano, que foi uma alusão, foi uma homenagem ao imperador Júlio César, o próximo imperador, que foi o Augustus César, ficou com ciúmes e exigiu que tivesse o nome dele também dentro do calendário. Por isso que se chama agosto. Na nossa tradução mais espiritualista, de uma forma mais filosófica na vida, mais integrativa, nós falamos que a tradução de agosto é a gosto de Deus, a seu gosto. Então, é uma energia que realmente pode reverberar muitas coisas positivas. Porém, se você ficar preso no problema, na dificuldade, que é um mês ruim, é o mês do cachorro louco, eu escuto isso direto, é o mês da raiva, é o mês... Consequentemente, você vai ficar conectado a essa energia e a essa frequência. Então, você faz o seu caminhar, você se conecta aonde a sua frequência está reverberando, aonde tem ressonância. Então, você quer uma vida melhor? Você quer um agosto melhor na sua vida? Você precisa de dias mais fáceis, dias mais regeneradores, realizadores? Então, faça diferente. Para de reclamar do mês de agosto, para de exemplificar esse mês como algo ruim e negativo e começa a abençoar. Tudo que nós abençoamos reverbera ao nosso favor. Então, a partir do momento que você abençoa e você determina
você consagra que o seu agosto será um mês maravilhoso, será um mês de realizações, de ganhos, de alegrias, de muita abundância e prosperidade, você vai ficar conectado nisso. E agora, há pouquinho nos bastidores, antes de entrar aqui no estúdio, conversando, né, com os meus colegas de rádio, com outros terapeutas, as pessoas dissociam muito a vida material da vida espiritual. E elas esquecem que está totalmente ligado. O que está acima está abaixo. É uma lei hermética. Então não adianta falar que uma pessoa que tem muita matéria, ela não precisa ter a sua espiritualidade independente de religião. Ao contrário, eu tenho percebido ao longo desses anos todos da caminhada profissional no consultório, que as pessoas mais espiritualizadas, as pessoas que realmente entraram nessa frequência mais quântica, né? Eu não estou falando do dogma de uma religião, do dogma de uma espiritualidade, mas uma pessoa que ampliou a sua consciência, as suas perspectivas, uma pessoa que tem realmente uma conscientização e o conhecimento, é uma pessoa que se espiritualiza, vibra na energia do bom, do bem e do belo e, consequentemente, retorna para si tudo aquilo que ela deu para o outro, que ela deu para o universo. Então, olha a força que essa energia pode trazer para nós a partir do momento que nós nos conscientizamos que o movimento é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, se você está esperando o seu chefe mudar, o seu marido melhorar, a sua esposa ser mais atenciosa, né? A vida te dá um retorno positivo. Você está esperando o movimento de fora para dentro, você vai ficar esperando. O movimento é você fazer o seu melhor, você ser uma pessoa melhor. Quer mudar o mundo? Muda você primeiro. Venho batendo nessa tecla muito, vários meses, vários programas, que se nós queremos resultados diferentes na vida, nós precisamos ter atitudes diferentes. Quantas pessoas que passam pelo consultório, passam em consulta e elas ficam marcando passo? Às vezes elas estão há 20, 30, 40 anos num círculo vicioso. Ela não consegue enxergar mais nada do que aquilo, porque ela está focada no problema, ela está focada naquela situação difícil. Ela está presa na dificuldade, sendo que o ideal é ficar focado na solução. A dificuldade, o problema existe, mas a partir do momento que você foca na solução, você foca em buscar elementos, buscar armas positivas para mudar todo esse contexto, consequentemente você terá melhores resultados. E quando eu faço o estudo numerológico, eu identifico muito isso. As pessoas que nascem em determinados meses, elas têm características próprias, mas as pessoas que nascem em agosto, elas têm um dom de se reinventar. Por isso que eu digo que é um mês muito positivo para isso. É um mês que já passou as férias, agora começa a contagem regressiva para virar o ano, né? Para acabar o ano. Então, é como se agosto a gente tivesse que correr atrás do prejuízo, mas com positivismo, né? Com boas ferramentas, conhecendo toda a potencialidade dessa energia. E assim nós vamos, com certeza, alcançar aquilo que nós precisamos e aquilo que nós merecemos. Quantas pessoas passam por mim e elas ficam presas nesses tabus, nessas dificuldades? Elas ficam presas naquilo que ela escutou do avô, do bisavô, do pai, da mãe. E ela não consegue enxergar a situação pelo seu próprio prisma, pelo seu próprio olhar. E fica presa nessa dificuldade. Então agora o momento é exatamente esse. Nós temos um planeta, estamos num planeta abundante. A abundância está aí, para todos nós. Mas se nós não vibrarmos na abundância, se nós não mudarmos alguns pontos para conseguir acessar essa abundância, você vai ficar patinando na vida.
E quando nós fazemos o estudo numerológico, nós vamos identificar o que reverbera cada mês na sua vida. Qual a atitude, qual a potencialidade de cada mês na sua vida. Você consegue entender todos os pontos que são positivos para você realmente pegar firme, pegar as rédeas da sua vida nas mãos e prosseguir? Você consegue entender quais são os pontos que vão minando o seu caminhar, a sua vida, para você dar um giro, para você mudar a tua frequência de alguma forma? Então agora a vida pede exatamente isso. Você recalcular a rota. Precisa de um freio de arrumação. Não está ganhando? Peraí, vamos ver. O que precisa ser arrumado? O que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? E assim, consequentemente, você vai conquistando melhores espaços na sua própria vida. É interessante, né? Porque a maioria que fica presa num problema, numa dificuldade, às vezes cega, né? Fica com uma venda nos olhos e não consegue enxergar realmente aquilo que é necessário. E estamos aqui todos há tantos anos, né? Conversando com o Toninho Nascimento agora lá nos bastidores. A rádio começou em 1993, uma rádio pioneira, uma rádio que realmente está ajudando e muito as pessoas. Então, essa rádio tem praticamente 33 anos, né? E há 33 anos, vários comunicadores passaram por aqui, várias terapias, várias técnicas. E tem pessoas que eu encontro que me ouvem desde o primeiro programa. Junho de 99, quando eu entrei aqui na Vibe. E eu percebo que está no mesmo passo. A conversa é a mesma, o vitimismo é o mesmo, a pessoa só enxerga que é o outro problema, porque a pessoa não consegue mudar a forma que está pensando e agindo. E o ideal seria fazer o seu estudo numerológico, sim, porque a partir do seu nome, da sua data de nascimento, você vai entender quais são as potencialidades, quais são as forças que você traz, qual a energia que você pode verdadeiramente trazer para a sua vida. E você vai ter grandes resultados. Eu falo que são pessoas que desde o primeiro programa eu escuto, porque às vezes elas me mandam mensagem, elas não passaram por mim. Mas elas me acompanham e mandam mensagens. E eu percebo que não sai daquela mesmice. Porque muitas vezes também essa pessoa não acredita em si. Ela traz uma composição de vida, de ancestrais, de criação, do pouco da vida, da dificuldade, valoriza essa dificuldade. E tudo nós estamos aqui para aprender, para virar essa chave. A vida faz parte desse todo. Nós temos que ter os altos e baixos. Faz parte da nossa evolução. Esse gráfico, né, quando a gente vai fazer um eletrocardiograma, ele não é um gráfico de sobe e desce, sobe e desce. Pois é, se der traço não tem vida, concorda? Mas o que não pode é a vida ser uma arritmia. Tá muito bem, tá muito ruim, que são pessoas que eu muitas vezes identifico. As pessoas que dão um pulo enorme, progridem, vão, fazem, acontece e de repente, ufa, fundo do poço novamente. Não. A gente veio para ter os altos e baixos naturais da vida, mas não ficar nesse ponto muito de extremos, né? Nada que é extremo é legal, nada que é extremo constrói, porque o extremo ele tira energia ou para lá ou para cá. Então o ideal é a gente manter esse equilíbrio, essa harmonia, e o seu nome, a sua data de nascimento traduz tudo isso. Eu estou atendendo muitas pessoas que estão pegando cidadania de outros países. Cidadania portuguesa, espanhola, italiana, alemã. E eu percebo que tem algumas mudanças que quando a pessoa precisa adquirir um sobrenome de família, né, para ter essa cidadania, muitas vezes ela está pegando a cidadania do avô, do bisavô, enfim. E ela não tem, ou da bisavó, e ela não tem aquele sobrenome no nome atual. Né, no nome que ela nasceu atualmente. Então, eu percebo que quando, muitas vezes, essa pessoa traz esse sobrenome para a vida, ela vai sentir alguma diferença, alguma diferenciação, porque todo sobrenome traz traços ancestrais muito importantes para a gente entender o que é positivo e o que é negativo.
bem como as pessoas que têm nome repetido. Se você é júnior, filho, neto, sobrinho, bisneto, eu atendi uma pessoa que era o 7º da família, então era o nome lá, Antônio da Silva Xavier, 7º. Olha, 7 pessoas ancestrais tiveram o mesmo nome. E aí a gente percebe a repetição. E agora é o momento exatamente de quebrar esse paradigma, porque se você chegou até aqui, se você está me ouvindo, não é por acaso. É porque você precisa fazer diferente de tudo que você já fez até então. Eu tenho outros casos, inclusive de uma cliente muito querida, que os pais dela perderam 4 filhas antes dela. E as 4 filhas foram registradas com o mesmo nome que deram para ela. Então, são 5 pessoas, né? 4 falecidas e uma que está aí nesse mundo, vivendo, né? E evoluindo, mas com o mesmo nome. E ela sente um peso enorme. Sentia, né? Porque nós já corrigimos tudo que a numerologia pode para auxiliar. Mas olha a força do nosso nome. E olha a força das datas que compõem a nossa vida. A nossa data de nascimento, o mês de agosto que nós estamos falando sobre isso. Olha a força e a necessidade de a gente compreender, de a gente se conscientizar de tudo que está à nossa disposição. E eu sempre falo que nós nascemos com o dever, com o direito de sermos prósperos, felizes em todos os aspectos da nossa vida. Existem momentos mais difíceis? Claro que sim, faz parte, é superação. Todo guerreiro traz cicatriz. A honra de um guerreiro é a cicatriz. A cicatriz, na realidade, ela é a constatação da vitória. Então, vamos parar com isso, vamos parar de chorar leite derramado, vamos parar de reclamar do mês de agosto, vamos parar de reclamar da vida de alguma forma. E vamos, sabe, chora 5 minutos, enxuga as lágrimas e por onde eu posso começar para mudar a chave da minha vida, que não está ganhando há tanto tempo. Se você quiser fazer o seu estudo numerológico, tanto pessoal quanto empresarial, eu tenho feito muito sinastria, que é a comparação de 2 mapas, né, de casais, de pessoas que vivem junto, pai, filho, irmãos, sócios. Essa sinastria é super interessante e dá para fazer com 2 mapas numerológicos. Também eu tenho feito muito mapa dos bebezinhos que estão nascendo. Sim, às vezes o bebê está na barriga da mãe e nós já estamos vendo um nome favorável. E se você quiser marcar a consulta, tanto para o seu mapa pessoal, empresarial, sinastria, nome do bebê, ou atualizar o seu ano, né, saber como está o seu ano daqui por diante, você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto para o 11 9 7559 1469, 11 9 7559 1469. Eu vou ficar muito feliz se você me seguir no Instagram. Ali eu tenho postado diariamente coisas muito legais, coisas que edificam, mensagens super importantes, que é o marciapugliese.oficial. E também vou ficar muito honrada se você se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Eu estou reformulando o canal, eu quero deixar esse canal mais ativo para que você possa acessar as mini-aulas, os podcasts, as lives, tudo que eu tenho ali, para realmente compartilhar o que é melhor para mim, que pode ser melhor para você. Então, estarei ali esperando você se inscrever e compartilhar para quem você sentir no coração que precisa dessas mensagens tão importantes, edificantes, que podem mudar a nossa vida. Aliás, lá atrás, quando eu fiz um dos primeiros cursos de numerologia com uma grande mestra, que é a Janete Rossi, ela sempre falava assim, que nós precisávamos tomar muito cuidado, porque com uma palavra nós erguemos o ser humano e com uma palavra nós podemos destruir uma pessoa. E isso eu tomei para a minha vida, porque realmente uma palavra mal colocada, uma forma mal compreendida, pode mudar toda uma situação, uma circunstância e uma vida.
E a partir do momento que nós estamos juntos aqui na vida, nós temos que honrar essa vida, respeitar o outro, porque estamos tocando numa vida, em algo humano, que tem sentimentos, que tem necessidades e que realmente precisa sempre estar no bom, no bem e no belo. E é essa a mensagem que eu passo para vocês hoje. E outra coisa importante que eu aprendi, as pessoas estão muito amarradas, sabe? Elas estão muito presas nas circunstâncias, problema econômico, corrupção, fome, violência, desigualdade social, assuntos, né, que estão pelo mundo. O mundo está conturbado, mas desde que o mundo é mundo, tem gente que está muito bem e tem gente que não está. Então, qual que é o ponto que aonde que você quer chegar? Você quer ficar nas esferas da abundância, da prosperidade, da fluidez da vida, ou você quer ficar lá, naquela mesmice no pouco da vida? Um dos primeiros pontos para você ser próspero é você ser independente. Só somos livres quando somos independentes. Quando eu falo independência, não é só independência financeira, material, mas a independência emocional. A independência mental dos pensamentos, porque quantas pessoas são sugestionadas e acabam se contaminando com a mente do outro, com os pensamentos dos outros? Quantas pessoas emocionalmente ficam presas em relacionamentos, em atitudes, em circunstâncias, em empregos, porque emocionalmente são dependentes? Então, o grande treino para esse mês de agosto é a gente trabalhar exatamente esse equilíbrio da razão e da emoção, da matéria e do espírito, e buscar essa independência material, profissional, financeira, emocional, mental, em todo, e até espiritual, né? Porque tem outras pessoas que ficam presas, dependentes de alguma coisa espiritual. Nós temos que ter apenas a conexão nossa com o nosso algo maior. E assim, consequentemente, nós vamos ter mais sucesso e as coisas vão fluir com muito mais facilidade na nossa vida. Então, não é à toa que eu estou aqui hoje, muito honrada de poder falar tudo isso para você. Eu sempre venho aqui com um legado, inspirada. Vocês percebem que eu não tenho nada escrito, nada pautado, porque eu peço muito, sabe, que o meu eu superior, que o nosso Pai maior me inspire para que eu possa falar a palavra certa para alguém que está necessitando. Se eu conseguir hoje mudar a vida de uma pessoa, ajudar no pensamento de uma pessoa, já valeu todo o programa, já valeu tudo aquilo que eu me propus a fazer. Então vamos lá, vamos virar essa página, vamos pegar as rédeas da vida nas mãos, vamos fazer diferente de tudo que nós já fizemos para que a gente tenha melhores resultados e sermos felizes em todos os níveis, porque é assim que tem que ser. Mais uma vez, quer conversar comigo? Quer montar o seu mapa numerológico? Quer passar por uma consulta? Você vai mandar uma mensagem de voz ou de texto no 11 9 7559 1469. 11 9 7559 1469. Meu Instagram é o marciapugliese.oficial. E o canal no YouTube também é Márcia Pugliese Oficial. Eu estou procurando responder a todas as pessoas, é que a demanda é muito grande, né? Eu tenho feito vários programas, várias participações, e às vezes o que fica no YouTube, o que fica no Instagram, Facebook, em todas as minhas mídias, TikTok, eu não consigo responder tudo ao mesmo tempo. Mas a partir do momento que eu vou acessando, eu vou respondendo com muito carinho. Para falar comigo, o mais fácil é pelo WhatsApp. Esse é com certeza, eu sou muito ligada, eu sou muito antenada, né? E ninguém fica sem resposta, ok? E se você sentiu no seu coração, venha fazer seu mapa. Tenho certeza que vai ser muito esclarecedor, vai ser direcionador e você vai perceber a potencialidade que você tem e que muitas vezes você está desperdiçando. Então, não é por acaso, com certeza que você está me ouvindo. E
chegando nos minutos finais do programa. Gente, vamos viver esse agosto com muita alegria, com muita honra, agradecendo sempre, porque quando nós agradecemos, a graça desce, né? E sempre com a visão, com a força, com a determinação de ser próspero, de ser feliz, de fazer o nosso melhor. E eu me despeço agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui sempre. Gratidão eterna ao meu pai e à minha mãe, né? Estrelas de luz no universo que me deram a vida. Filho maravilhoso que Deus me presenteou para que estivéssemos juntos no aqui e no agora. A todos vocês ouvintes, amigos, clientes que acreditam no meu trabalho. Serginho que me ajudou na técnica. Um beijo no coração e até a próxima oportunidade. Márcia Pugliese, numeróloga, programa Conheça-te. Gratidão.